Começando mais um programa Performcast, dessa vez com meu amigo Paulo Rogério. Uma grande satisfação ter você aqui comigo, meu amigo. Meu amigo velho, a satisfação é minha. Paulo Rogério, para vocês que não sabem, ele é especialista em patologias da coluna, cirurgião de coluna e grande cirurgião, na verdade, né? Ora, muito obrigado. 1,81 m, o cara fica grande mesmo, viu? E humorista também, não esquece. Com certeza. Tanto que no meu destaque, na chamada, foi que eu estaria com um excelente profissional, um cara muito inteligente, que eu considero, e obrigado. Um cara de muito bom humor. E isso é fundamental para os dias de hoje, né, Paulo? Claro que sim, nós dois somos inteligentes, acho que todo mundo é inteligente, né? Quem utiliza bem aquilo que tem, aquilo que sabe fazer, é sempre inteligente, né? Isso é uma grande verdade. E para mim é uma satisfação muito grande estar participando disso aqui. A gente tinha combinado que não ia ser entrevista, né? Não vai ser. Eu vou te entrevistar também, pode deixar. Vai saber os meus segredos aqui, né, Paulo? Com certeza. E aí, meu amigo, você é ortopedista, você formou em que ano em ortopedia? Que ano que você acabou a residência? Cara, eu fiz a residência aqui no Dutra, aqui em São Luís, 2006, 2007 e 2008. Você fez a faculdade aqui também, A faculdade Paulo? foi aqui, fiz Legal. aqui na UFMA. Uhum. Foi. E o que te inspirou a fazer ortopedia? Por que você resolveu ser ortopedista? Cara? Na época que eu estava no final do curso, eu comecei a acompanhar. Acompanhei cirurgião, acompanhei pediatra, acompanhei anestesista. Então eu aprendi a fazer um pouco de tudo, que nessa época o médico tinha que saber fazer de tudo. A moda era você ir trabalhar no interior do estado. Essa era a moda na época. Você tem que saber de tudo um pouco, se virar, né, cara? A coisa era um pouco menos restrita, então a gente, no final do curso, ia acompanhar um ou outro até se afeiçoar com alguma coisa. Quando eu entrei na ortopedia, era uma época que estava com muito pouco ortopedista aqui em São Luís, muito pouco mesmo, e a gente começou a ver a necessidade disso. E eu sempre gostei muito de física, muito de mecânica. Eu era aquele cara que consertava ventilador em casa, cara. Entendi. Quebrava uma coisa, eu desmontava. Eu sempre gostei muito de mecânica. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de automobilismo, gosto muito de carro, de motor, dessas coisas. E aí a história da ortopedia foi isso. Tinha ferramenta e tinha parafuso, tinha conhecimento técnico, e a vontade que eu tinha de ser cirurgião, que eu não ia, eu gostava realmente de operar. Mas aí quando eu comecei a fazer cirurgia, o que era? Era cirurgia abdominal, era cirurgia ginecológica, né? Você gostava, cara, de cirurgia abdominal? Cara, eu gostava, mas quando o negócio começou a ter um pouco mais de física, de mecânica, parece que assim melhorou. Eu achei mais legal. Eu acho que a ortopedia grande arte é isso, né, cara? Unir a habilidade do cirurgião com a destreza aí da biomecânica, né, cara? Entender que tudo está interrelacionado, qualquer parafuso que você põe a mais ou a menos pode fazer com que a síntese falhe, com que o paciente manque, né, cara? E o quanto que a gente tem que entender de física para fazer isso aqui, né? Total. Não é só entender de biologia ou ter coragem para operar em si, entender bem de física mesmo, né? Total, os princípios, né? Também, princípios de estabilidade, né? Reabilitação, tudo mais. E, Paulão, e aí quando você começou a fazer ortopedia, por que você foi para a coluna, cara? Por que você se interessou por essa área? Exatamente, pelo mesmo motivo. Foi onde eu achei que a minha vontade de consertar coisas, ela se adequava melhor. Quando a gente faz ortopedia, a gente aprende de tudo, né? Você opera um punho, um antebraço, você faz um haste de fêmur, aprende a fazer de tudo, né? Sim. Eu, no começo, enveredei até para fazer fixador externo. Eu gostava de fixador externo. Eu gostava. Foi uma Elisa das coisas Roque. que eu pensei. Eu até prestei meu R4 em fixador externo. Foi. Eu até passei, só que eu gostava mais de quadril. Como eu passei em quadril também, eu optei por quadril. Mas eu gostava muito também de fixador externo. Fixador externo, para quem não conhece, é aquele negócio de ferro que fica na perna, assim. Aquelas gaiolonas. Pesquisa aí, Lizarov, você vai ver que você não vai achar aquilo bonito. E não vai querer usar. Mas aquilo funciona demais, né? Desde que aplique a biomecânica correta, tudo isso aí, né? Aí a coluna veio, né? Quem me incentivou muito a fazer coluna foi o Sebastião Vieira. Sebastião foi meu chefe na residência de 2006 até 2008. E ele, desculpa te interromper, ele no período da residência mesmo, sem CR4, vocês operavam mesmo coluna, cara? Sim. Eu te falo porque na minha residência, por que eu nem cogitei fazer coluna, cara? Nem passava pela minha cabeça. Porque era a cirurgia que eu mais achava chato, entediante entrar. Por quê? Porque tinha um R4, tinha um preceptor, o R4, você sabe que uma via de coluna é uma via pequena, né? Só quem está ali no campo mesmo enxerga alguma coisa. Isso é verdade. Você com um avental de chumbo pesado, uma cirurgia de 3, 4 horas, era cirurgia que, quando tinha cirurgia de coluna,
Você é forte, cara. Por que você não sai empurrando os caras com o cotovelo aí? Sai aí, deixa eu entrar aí. Aí eu vou te contar por quê. Porque quando eu fiz residência aqui no Dutra, não tinha R4 de coluna. Ah, entendi. Então quem entrava na cirurgia de era o coluna, R4. R1, R2 e R3, que entrava para fazer coluna. Entendi, Tá? cara. Então, assim, o Sebastião pegou na minha mão e disse assim, bora me ajudar aqui, ó, bota aí, eu faço um lado, tu faz o outro, e a gente Aí vai estimula, perdendo o né? medo. É. Quando eu saí daqui de São Luís para fazer R4 lá em Belo Horizonte, inclusive foi o Sebastião que me indicou a fazer lá com o pessoal lá em Minas Gerais, eu fiz lá em Belo Horizonte, ele indicou e disse assim, olha, tem um cara aqui, que foi meu aluno aqui, um cara bom que já sabe fazer, já tem a manha, não vai dar trabalho para vocês aí, entendeu? Assim foi. A vantagem é essa, quando a gente começa a fazer desde o começo, você não teve acesso a fazer porque tinha um R4, né? O R4 não ia te deixar entrar numa cirurgia no Eu lugar nunca entrei, dele. de verdade, assim, eu nunca entrei numa cirurgia de coluna. Eu só ficava lá com colete, tomando raio e esperando, torcendo para a cirurgia acabar logo. Era Pois isso é. daí. E aí, o consultório de coluna era chato também, né? Você sabe que um consultório de coluna é aquele paciente, muitos com aquele perfil psicológico, né? Com somatização de dor, uns que tem o perfil trabalhista, né? Tem muito. E aí, cara, eu não via nada cirurgicamente, né? Ali para mim era um tempo, como se diz, perdido e que eu não me acrescentava nada tecnicamente. E o consultório, esses perfis de paciente, cara, isso aqui... Assusta. O consultório de coluna, ele assusta. Muita somatização e uma coisa importante, a lombalgia é um sintoma que aparece aí em umas 20 doenças diferentes. Não é só doença ortopédica que causa isso, não é não? Claro. Se o cara está te dizendo que o ombro está doendo, está doendo bem aqui, ele não vai ter um outro problema que não seja aqui. Sim. Só que uma lombalgia, uma dor lombar, pode ter uma doença abdominal, pode ter uma doença pélvica, Sim. pode ser uma doença tumoral, pode ser uma somatização, até a ansiedade causa lombalgia. Muito. Cervicalgia, então, dor no pescoço, dor na coluna, causa muito. Trapézio, né, cara? Eu acho que o trapézio é o músculo que mais somatiza ansiedade, mais somatiza estresse, né, cara? Parece que ele concentra, assim, tem uns lugarzinhos que ele concentra. Muito receptor ali de Muito, cortisol muito. E aí o músculo inflama, né, cara? Inflama. E quem entende de músculo inflamado é esse rapaz. Você dá uma olhada no braço dele aqui. Dá uma olhada no braço desse cara. Eu tenho até vergonha de mostrar o meu. Cara, eu lesei meu bíceps. Eu até vou falar contigo. Eu te lesionou, falei cara? naquele dia lá, né? Rapaz, eu lesei aqui o cabo longo do bíceps. Aí diz assim, tava malhando, tava na academia. Não. Eu fui torcer uma torneira lá em casa. Mas Lá, na verdade, foi lá na clínica. Fui Mas torcer você a sabe que a torneira. maioria das pessoas, cara, é assim. Ó, até, por exemplo, não sei se você conhece, né? O Fernando Sardinha. É um fisiculturista, o cara fortão. O cara puxa peso pra caramba. Sabe como é que ele estourou o cabo longo do bíceps? Arrumando um quadro. Ele foi arrumar um quadro. Por quê? Você não Como tá assim, velho? Você não está acostumado a fazer aquele movimento. E aí você faz sem aquela coordenação motora, né? Sem você estar prestando atenção no movimento que você está fazendo, você acaba machuca, cara. É assim que nego machuca também, queda de braço. Normalmente, quando a pessoa já tem um conhecimento técnico ali da biomecânica no exercício, muitos não machucam no exercício, machucam em movimentos triviais do dia a dia. Você sabe? Mesmo a coluna. Ó, por exemplo, a coluna. Quando é que o cara machuca a coluna na academia? Ele pode machucar, ele machuca também exercício, porque daqui a pouco ele vai falar, tem muitas pessoas que fazem exercício errado. Eu vivo no meio ali, eu vejo, eu percebo. Mas muitos machucam na hora de botar a anilha no chão, na hora de guardar o peso, na hora que vai fazer um movimento que você não está prestando atenção, ele vai lá e machuca. Exato. O mecanismo de trauma principal para gerar uma hérnia de disco é flexão. É você baixar, pegar um peso e levantar. Então, assim, 90% dos casos chego lá dizendo, eu fui levantar um peso, fui levantar o meu filho, um botijão de água, qualquer coisa nesse sentido. E agora chegar um cara para ti e dizer assim, rapaz, eu fui pegar um papel que caiu no chão e não levantei mais. Já ficou por lá mesmo. Eu já tive um paciente que falou assim, rapaz, eu estava andando na rua, o cara me chamou e eu virei. Quando eu virei, ele travou e não veio mais. Então, assim, o mecanismo é meio repetitivo na maior parte dos casos, mas não é sempre que é assim. Eu tinha um professor lá na residência que ele dizia que o cara lesou o menisco jogando dominó. Ô, louco. Ele dizia, o cara lesou o menisco jogando dominó. Eu digo, como que ele conseguiu fazer isso? Ele disse que ele estava só com uma pedra,
Quando ele bateu, ele botou a pedra na mesa e levantou de uma vez, aí o menisco lesou. Aí eu disse, rapaz, isso é história. Mas a gente acredita. Mas eu acredito também. A gente acredita porque é possível, sim, é imprevisível, né? Se eu tô te falando, cara, eu fui rodar uma torneira lá, quando eu fiz assim, à toa, sabe? Peguei, quando eu fiz assim, sentiu o estralo. Desceu aqui e depois eu te mostro como é que tá aqui. Agora, essa camisa aqui Popeye, né? Cara, fica aqui um buraco aqui. Tem quanto tempo já, cara? Cara, tem uns 6 meses já isso. E aí, não quis operar, não? Ah, não tinha indicação. Eu falei lá com a turma do ombro lá na clínica lá, eles disseram, Paulo, deixa isso aí quieto, se descer mais, a gente vai e faz. Foi o lado direito, é o lado dominante, né? Mas assim, não tem me atrapalhado muito. Você não tem me atrapalhado. Você não é um cara do esporte, né? Não... Eu não sou muito de esporte mesmo, não. Meu esporte é vaquejada, não tem aqueles caras que... Você gosta de vaquejada? Não, eu tô brincando. Tem uns caras que dizem que não gostam de esporte porque dizem que gosta de qualquer outra coisa, né? Menos de atividade esporte física. De verdade. Mas assim, já que eu tô aqui performando aqui, já que eu fui trazido aqui para performance, daqui a um tempo vocês vão ver, o próximo podcast eu vou estar... vamos fazer um protocolo. A gente está negociando aqui, eu sou doido para ele fazer parte do nosso time, né? Vai agregar muito na nossa equipe. E você sabe que os profissionais de lá têm que ir de encontro com os valores da clínica. Claro. Então, quando você tiver incorporado na nossa equipe, o próximo podcast realmente vai estar maior, com essa camisa mais cheia vou usar coluna assim. Fortalecida. Coluna, o abdômen desfortalecido. Isso é muito engraçado. Paulão, e vamos lá, vamos falar um pouquinho de coluna. Você que é especialista, cara, isso é uma coisa que gera bastante dúvida entre as pessoas. Quais são as principais causas de dor na coluna? Fala pra gente. Causa tem demais. Na verdade, a gente está tratando de uma doença que atinge 78% dos adultos. Né? Eu acho difícil alguém... Geral. Eu acho até mais, cara, porque assim, tem muita estatística, por exemplo, eu acredito, eu nunca fiz uma ressonância de coluna, mas eu acredito que eu não tenho hernia de disco, mas eu sinto um pouco de dor na coluna. Todo mundo que, conforme vai envelhecendo, né, cara, passa dos 40 anos, de certa forma, sente algum desconforto, alguma dor, né? Não, existe uma tendência natural, né, dos discos diminuírem de altura, deles endurecerem um pouco mais, as articulações, assim como todas as articulações do corpo. O problema é que a coluna é muito solicitada, é usada o tempo todo. Você está sentado, está pensando que não está fazendo força, você está fazendo força. É o esqueleto axial, né? Exatamente. A gravidade está o tempo todo atuando contra. A gravidade está contra. agindo. Hoje nós temos aí um vilão muito grande, que é o celular, todo mundo com a cabeça baixa o tempo todo. Então, essa força toda, essa mecânica toda, esse efeito guindaste que a gente tem na coluna o tempo todo, nós já estamos falando de física, viu? Ele acontece o dia inteiro. Você está sentado, você está em pé, você se vira, levanta. Quando você pega um celular e faz isso aqui, quem está carregando esse peso todo é a musculatura aqui de trás. Sim. E você pensa que não, né? Mas assim, soma quantas vezes você olha para baixo por dia. Sim. Você já teve essa curiosidade? O computador, né, cara? O computador nem é tão ruim, sabia? É? Não é, porque o computador ele existia há, sei lá, 50 anos atrás. Sim. Mas a estatística de dor lombar em adolescentes, em pessoas mais jovens e de dor cervical, dessa junção da cervical com a torácica, isso aumentou assim depois do celular. Muito. É o celular. É a única coisa que mudou na sociedade de 10 anos para cá. Tá? Mas é porque um fato também, que eu acredito que colabora para isso que você está falando, o computador, salvo raras exceções, a pessoa não fica o dia inteiro, né? Você fica ali um momento e aí para. Agora o celular você está um dia inteiro, as pessoas estão o dia inteiro conectadas com o celular, cara. E as repetições. Você vai, baixa, olha uma coisa, levanta a cabeça de novo. Baixa de novo, quantas vezes por dia? Né? Se você colocar algum aparelho para medir quantas vezes uma pessoa baixa a cabeça por dia, e quanto esse movimento era repetido há 20 anos atrás, 15 anos atrás, quando nem todo mundo tinha celular, a diferença é muito grande. Você comprou um celular, você tinha quantos anos? Cara, meu celular eu tava no 2º, 3º colegial, cara. Aquele Nokiazinho, sabe? Pois 520. Então, hoje em dia as crianças têm celular com que idade? iPhone mesmo, cara, eu fui ter só, se eu não me engano, no R3, cara. No Exato, R3. Exatamente. Foi em que ano isso, mais ou menos? Foi então... em 2013. Eu te conto, do jeito que a coisa popularizou e que o hábito de usar celular hoje em dia é até uma coisa bastante inconveniente de todo mundo estar usando celular o tempo todo. Você entra no restaurante, está todo mundo de cabeça baixa. Isso é uma coisa que eu fico mais até triste, assim, quando eu vejo numa mesa, família, né, 2 crianças, o pai, a mãe, cara, ninguém conversa, todo mundo cabeça baixa. Eu fico triste, cara, quando eu vejo isso. Uma coisa que eu não admito na minha casa é que no momento da mesa ali, que a gente toma café, almoço,
Ninguém pega Não, o não celular. pode. Cara. Lá em Não casa também não. pode. É Lá em proibido, casa também cara. não. Ali é um Salvas- momento ali da gente conversar, da gente falar, né, da vida, contar o que aconteceu. A gente, lá em casa, é regra não entrar no celular no momento de refeição. Cara. Eu acho Janta, que almoço, café da manhã. eu sou a pessoa que menos usa celular no mundo. Você usa pouco mesmo, Meus né, amigos cara? brigam comigo direto, me ligam, não atendo, me mandam mensagem, eu não vejo. É porque você eu é um não cara que tenho realmente não... costume de usar celular, realmente não. Mas enfim, trocando em miúdos, o que a gente estava falando era a história de causa de lombalgia. Principal, então, são as causas posturais. Ergonômicas. Isso, ergonômicas. Causas ergonômicas, não tem uma coisa tipo, é porque eu trabalho com isso, trabalho com aquilo. Tem gente que acha que sobrepeso causa lombalgia. Não é verdade, gente bem magra tem fatores de risco genéticos para desenvolver algumas Ontem eu peguei coisas. uma menina magra de 20 anos já, cara, com protrusão discal. Tem. E nem o serviço dela nem é serviço tão braçal, nem nada. 20 anos, magra, com... Muitas vezes é estudante, não carrega nem livro. É uma pessoa que não carrega nem o peso do próprio livro. Sabe uma coisa interessante que eu repito muito no consultório? Tem pais e mães geralmente vão levar crianças lá e dizem, por causa da mochila que carrega para o colégio. Se você for levar a efeito, as crianças na Índia, na África, nos países subdesenvolvidos, elas carregam peso trabalhando no pesado. Você vê aqueles vídeos lá na África, as crianças carregam pesos enormes na cabeça e isso não aumenta a incidência nem de escoliose, vamos dizer assim, que não é causado por isso, e nem de dor lombar. As causas ergonômicas hoje, aqui para o nosso meio, que é uma população que está ficando mais sedentária, elas são a principal causa. A genética, vamos colocar no primeiro lugar da lista. A genética é mais importante para isso. Você tem uma discopatia porque seu pai tem. Às vezes, já teve paciente meu que eu mandei o irmão, pede para o teu irmão fazer uma ressonância. Ele não sente nada, pede para ele fazer. Ele tem uma discopatia no mesmo nível, é impressionante. Genética, ela é muito forte para muita coisa, né? Sim, muita coisa. muita coisa. Se não tudo, né? Mas a genética fala muito a favor desse mecanismo de saúde e doença, de aparecer ou não alguma doença numa pessoa. Mas ou não. aí o que eu falo muito, cara, para meus pacientes, que eu oriento muito, é o seguinte, a genética não tem como a gente mudar. Não tem. Né? O que a gente pode fazer para ajudar, para prevenir, ou seja, ou melhorar a qualidade de vida? Fazer a nossa parte, os fatores externos. Então, por exemplo, um paciente com uma discopatia, né? Tem a genética ruim, já está sentindo dor, então ela precisa melhorar o estilo de vida dela, então precisa, sei lá, perder peso, se estiver acima do peso, se não faz exercício, começar a fortalecer, começar a comer melhor, para quê? Para dar uma, de certa forma, silenciada no problema dela. Exato. Ou fazer com que esse problema apareça num momento mais tardio. Entendeu? E não simplesmente, não, é minha genética, então não tenho... Não, tenho que fazer assim. Vamos mudar estilo de vida e vamos fazer por onde para que você não sinta mais dor. Né? Você sabe uma coisa que eu repito muito lá no consultório, quem é meu paciente já escutou eu falar isso? Se você descobrisse hoje que é diabético, você ia se cuidar, não ia? Sim. Você tem 22 anos, vamos descobrir agora que é diabético, vamos parar de comer açúcar, vamos começar a dosar essa glicemia para isso ir durar muito tempo. Correto? Certo. Eu descobri que eu sou hipertenso com 27 anos. Vamos lá. Você vai cuidar também, não vai? Vai deixar de comer sal, vai começar a fazer uma dietazinha e tal, ficar medindo a pressão. Então, se você descobre que tem uma discopatia com 20 e poucos anos, o que você vai fazer? Você vai cuidar. A tua genética não foi boa contigo, te entregou uma diabetes, uma hipertensão ou uma discopatia. Cabe a nós que estamos aqui diagnosticar a coisa cedo e orientar. Sim. Tá? Eu sou muito a favor de medicina preventiva. Eu também. Gosto demais, cara. Você imagina um mundo sem vacinação? Você já imaginou se não tivesse inventado uma BCG da vida, todo mundo com tuberculose hoje em dia? E da época do Covid, que todo mundo lembra daquela catástrofe que foi, se não tivesse inventado uma vacina para aquilo, tanto de gente que tinha perecido com aquilo ali. Então, acho que a medicina preventiva, a exemplo das vacinas, ela existe em todos os segmentos. Você vê uma predisposição, você vê uma chance daquilo acontecer com uma pessoa, prevenir aquilo, né? Prevenir. A gente que sabe isso aí, a gente que é de uma leva um pouco mais moderna de médicos que já entendem um pouco mais de tecnologia, a gente tem como diagnosticar as coisas cedo. E isso em qualquer especialidade, não só em ortopedia. Diagnosticar as coisas cedo e evitar que ela se torne uma catástrofe maior em pouco tempo. Sim, e até uma das coisas que, de certa forma, eu fico até triste quando eu vejo as desinformações. Eu vejo alguns colegas, né, fisioterapeutas, falando que
não precisa fazer exame de coluna, né? Que basta fazer a fisioterapia que melhora, porque é o que a gente está conversando. A maior parte das causas de dores na coluna são causas não cirúrgicas, né? Ergométricas, e que melhoram realmente se fizer um trabalho de fortalecimento, de alongamento, de analgesia. Mas existem as causas que a gente precisa saber o diagnóstico, né? E para ter um tratamento efetivo, um tratamento eficaz, né? Você imagina uma doença que atinge 78% da população. Imagina qualquer um aí. Qualquer doença, imagina. Já pensou se alguém dissesse assim, olha, não é para fazer nada. 78% das pessoas têm uma doença, mas não é para fazer nada. Nem para diagnosticar. Será que estava certo? Lombalgia, eu trabalho com uma doença que atinge grande parte da população adulta e, conforme eu disse agora há pouco, está atingindo adolescentes e crianças também. Então, nesse ensejo, a gente tem que entender que o exame está ali à disposição. Está à disposição. Quando eu fiz residência aqui, tinha pouquíssimos aparelhos de ressonância aqui em São Luís. Hoje em dia, todo lugar tem Mas até tomografia era difícil. Tomografia era complicado. A gente, na rede pública, para conseguir fazer uma tomografia num paciente, a gente tinha que fazer um relatório, né? Mandar para o SUS, bem explicado, bem bonito e tal. Eu lembro bem disso. Então, por que não diagnosticar? Né? Você vai fazer uma triagem de qualquer coisa, você não faz um exame de glicemia para saber? Um hemograma. Não faz o hemograma? Não faz? Eu também acho que a diagnosticar deformidades... Eu não vejo lógica nenhuma nessa linha de raciocínio. Não, eu também não. Eu acho que não custa nada. Nenhuma. Não custa nada. Às vezes uma radiografia te orienta a ver uma coisa, ó, bem aqui tem uma coisa errada, vamos atrás, fazer uma ressonância e achar causa para isso. Uma pessoa que vai uma vez no pronto-socorro, 2 vezes, 3 vezes no pronto-socorro em menos de um ano, tá tudo certo? Não, claro que não. Não tá nada certo. Claro que não. Não, por que não ir atrás? Por que não diagnosticar, né? Eu insisto muito nisso. Os países desenvolvidos, as crianças em idade escolar, todas, sem exceção, fazem uma triagem para escoliose. Sem exceção. É tipo o exame biométrico que a gente fazia no colégio, tu lembra? Tu ficava de cueca lá e os colegas ficavam tudo rindo. Era mais ou menos assim. Então, o exame biométrico nas escolas de países desenvolvidos, assim como o Brasil também é desenvolvido, só que não sabe disso, né? Porque a gente tem acesso... A medicina nossa, eu acredito que é muito desenvolvida. Cara. Sim, eu estou falando que o país centros inteiro... Aqui, a gente sabe, a gente faz workshop no mundo todo e tal. A gente sabe que a nossa medicina aqui, o que a gente faz aqui, não deixa nada a desejar. É um país de primeiro mundo, cara. Estados Unidos, Alemanha, você sabe disso. E você que viaja, vai para curso fora do país, você sabe que a gente fala para eles que a gente também tem isso aqui, que a gente usa isso com frequência, e muitas vezes a gente vê que eles estão até um pouquinho aquém do que a gente tem, do que a gente tem a oportunidade de ver aqui, né? Quando eu falo para os colegas em outros estados, lá, o estado do Sul, do Sudeste, olha aqui o tamanho do hospital que eu trabalho aqui, ó, dentro da minha sala cirúrgica, ó, tem isso aqui, a gente tem isso. Os caras ficam de queixo caído, dizem, lá em São Luís, lá no Maranhão tem isso aí. Tem, meu amigo, claro que tem. E eles quando eles vêm para cá, a gente já convidou alguns colegas de São Paulo. Comigo já aconteceu isso também. Os caras ficaram de boca aberta. Falando, cara, eu achei que não tinha estrutura nenhuma, achei que a gente ia operar aqui bem com basicão, material ruim, estrutura ruim. Pô, todo mundo fica surpreso com isso, todo mundo fica. Tá? E é engraçado, porque as pessoas aqui, muitos, não sabem disso, cara. Não sabe. A maioria que não, quando você fala que vai operar, não, mas não é melhor ir, mesmo aqui no Nordeste, não é melhor ir para o Piauí, não é melhor para o Ceará. As pessoas não sabem da estrutura que a gente tem aqui. Mas é bom que saibam, é bom que todo mundo saiba. É para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para isso. Tá aqui. Difundir conhecimento, né, Paulo? Para aumentar conhecimento. Cara, você falou 2 coisas importantes aqui na sua fala que eu quero bater uma bola contigo. Primeiro, a importância do raio-x. Muitos pacientes, quando você pede mas raio-x, doutor, pede uma ressonância. Cara, qual a importância? Você pede raio-x na sua prática ou não é só ressonância mesmo? O que você faz na sua prática? Radiografia serve para muita coisa. E eu vou te dizer bem aqui onde é que a radiografia serve. Bem simples. Uma ressonância, uma tomografia são exames que você faz deitado. Perfeito. Radiografia você faz em pé. Tem coisa que a gente vê na ressonância, beleza, você enxerga partes moles, você enxerga o tecido neural, você enxerga a musculatura, ótimo. Mas você está vendo essa pessoa deitada. Sim. O técnico coloca a pessoa dentro do aparelho, coloca um apoio, não se mexe, não respira. E manda passar lá, né? Você perde o fator gravidade. Perde o fator gravidade. E hoje a gente tem aqui disponível aqui uma rotina que a gente chama de espinopélvica, que é um exame que pega da cabeça até o pé. A gente vai mensurar alguns ângulos importantes da coluna com o quadril, a bacia em si. Isso dá uma importância muito grande. Outra coisa importante, deformidades. Você não vai ver uma escoliose medindo uma ressonância. Sim. Uma tomografia. Não dá para fazer isso. Você bota a criança em pé, o adolescente em pé, faz uma radiografia de frente,
Manda baixar, inclinar para a direita, Mesmo para a a esquerda. espondilolistese também é melhor diagnosticada em raio-x, né, Se você deitar, ela reduz, ela volta para o lugar. É melhor em raio-x também, Exatamente. né? Isso. Então tem as indicações, né? Tem, Então, radiografia serve. É um exame de triagem muito bom. muito bom. É muita bobagem a pessoa dizer, por que não faz logo uma ressonância? Mesmo o próprio raio-x, cara, você vê, né, que o disco já tá bom lá, você vê a diminuição do espaço discal ali no raio-x. Espaço menor, você vê mais turvo, você vê uma As facetas, você já vê que também que já estão ali irregular. desgastadas, irregulares, né? Então dá para diagnosticar bastante coisa no raio-x. Não dá para fazer ao contrário, para olhar uma radiografia e dizer que tem uma hérnia de disco, né? Não vai fazer. Aí é olho. A gente, olha, doutor, ele disse que tem uma hérnia aqui. Olha o raio-x. A gente pega de vez em quando. A gente vê com frequência. E todo mundo pensa que lombalgia é sinônimo de hérnia de disco, né? A gente vai chegar na hérnia de disco. A hérnia de disco é o último tópico. Você falou um negócio legal também sobre escoliose, cara. No meu consultório eu pego muita mãe de adolescente, né, querendo saber de escoliose, por que aconteceu a escoliose, se pode fazer exercício, se não pode. Qual que é a sua opinião aí sobre escoliose? Eu gosto muito de falar de escoliose, gosto muito. Porque escoliose é uma coisa que tem muito mito e eu não entendo por que tem tanto mito até hoje, com tanto que se desenvolveu de classificação, de tratamento. Já está tudo protocolado praticamente. Cara, uma classificação assim belíssima que a gente utiliza hoje em dia, a casuística que a gente tem, faz, não faz, o que acontece, o que deixa de acontecer, a reprodutibilidade do tratamento de escoliose no mundo inteiro, a coisa é unânime. A gente sabe os graus, a gente sabe os tipos. E é engraçado que todos os profissionais da saúde, a grande parte tem dúvida, né, cara? Seja o médico que não é especialista, seja o fisioterapeuta, seja o profissional de educação física. Chegou a escoliose, a pessoa não sabe conduzir. Falei agorinha, tem mãe e pai que diz que é mochila. Que diz que dorme de rede. Ela que causou a escoliose. Não, porque esse menino dorme de rede desde que era pequeno, não quer dormir na cama. Não é isso, né? Aí 95% das causas de escoliose são genéticas. Você nasceu com aquele gene. Tanto é que a maioria das escolioses, na classificação que a gente utiliza, elas chamam idiopáticas. O que é uma coisa idiopática? O que é ídios? Ídios é aquele que você não sabe, né? Então, idiopático é aquele troço que está lá e a gente até hoje não sabe por que aquilo está ali. Mensura-se aí uma tendência genética para isso, fala-se de muita coisa, mas a maioria das escolioses são idiopáticas. Elas estão lá. Mas se você for pegar a família, as escolioses idiopáticas acontecem mais em mulheres. São 9 meninas para cada um menino com escoliose idiopática. Você vai fazer um apanhado, procura tuas primas aí, irmã, manda fazer uma radiografia de todo mundo para a gente olhar. Vai aparecer alguém lá na família. É impressionante. A transmissão, a penetrância genética da escoliose em famílias é muito alta. Então, dificilmente você tem só um. Dentro desse idiopático tem um grau aí de componente genético e também, todo mundo tem uma tia que tem escoliose. Pelo menos ela diz que tem, né? Ela diz, porque eu tenho escoliose. Ela se entorta para dizer que ela tem escoliose. Com certeza está presente, né? Tem, sempre tem. Lá na tua atividade, o que tu percebe assim que a genética é mais importante do que... Tu trabalha com medicina esportiva, com lesões, às vezes de esporte, né? Lesão é coisa de fora para dentro, né? O de escoliose que eu pego muito, cara, são as mães com dúvida, né? Então, uma adolescente de 14, 15 anos, que já foi diagnosticado com escoliose, ela quer começar a treinar. E aí o treinador não sabe conduzir. O treinador fala, não, melhor passar com o médico, você tem escoliose, você não pode treinar. E você vê que é uma escoliose super benigna, um ângulo de Kolbe ali baixo, 10, 12 graus. Você fala assim, olha, mas isso aqui é dela, isso aqui ela nasceu com ela precisa fazer um trabalho, é até bom que ela fortaleça a coluna dela para evitar uma artrose no futuro, uma discopatia. Então, a gente não contraindica. Na verdade, a gente incentiva a prática de exercício, a gente faz algumas orientações, né, cara? Mobilidade escapular, de coluna, tóraco, lombar, fazer todo aquele trabalho de equilíbrio central para que essa criança, adolescente, se beneficie com o exercício. E nem deve privar uma criança, um adolescente de atividade por conta de escoliose. Não há uma contraindicação formal para isso. É até melhor que faça. Sim. O passado do tratamento de escoliose envolvia o uso de uma órtese. Pega aqui, todo mundo já viu uma órtese dessa, né? Pega aqui, segura bem aqui, pega aqui e faz isso, né? Cara, tu imagina o quanto isso é traumatizante para uma criança. Hoje em dia, que a sociedade é muito visual, você ter que ir todo dia para o colégio com isso. Nossa Senhora. Lá na escola, bullying, lá onde eu estudei, tinha uma adolescente lá que andava com isso. Eu tinha também uma amiga que andava com isso. E andava com esse negócio para cima e para baixo. Sabe o que ela fazia? Quando o pai dela deixava ela no colégio, ela tirava, pedia para o porteiro guardar, entrava no colégio,
fazia tudo que tinha que botava fazer, aí ela colocava de novo para o pai dela ir buscar ela na porta e ver que ela estava usando o aparelho. Então, a adesão ao tratamento de escoliose é baixa e o resultado do uso de órtese é péssimo. Nunca aquilo resolveu de maneira efetiva, tá? Imagina isso hoje, cara, como é que seria hoje você dizer assim, vamos colocar um colete de Milwaukee, que chama o nome desse colete, e essa menina vai usar de 12 até 18. Então, o desastre que isso causa numa criança, a adolescência inteira usando um negócio daquele. Ela não vai usar. Não vai. E a criança, o adolescente com escoliose, a gente tem que tratar os pais. Porque a criança está super de boa. A criança está de boa. A criança tá Normalmente, nada, velho. a minha prática, eu não sou especialista em coluna, mas a minha prática de escoliose é isso. A criança está boa, adolescente. Geralmente chega adolescente. O adolescente está bem, quer fazer exercício e os pais não querem que faça. A minha prática é isso. Tem até uma história engraçada, que a adolescente chegou lá com uma escoliose e a mãe preocupada, não queria deixar a menina, me pediu um relatório para levar para o colégio para não fazer educação física. Eu disse, não há necessidade disso. Deixa ela fazer a atividade física dela, porque ela não vai fazer atividade física, ninguém percebe que essa menina tem escoliose. Aí você dá um laudo para ela levar para o colégio. Por que você não faz? Não faz? Não, é porque eu tenho escoliose. Aí todo mundo vai ficar procurando. Quem é? A fulana lá, a Gabriela? Ela tem escoliose. Aí vai todo mundo querer saber o que é escoliose. Só que do jeito que essas crianças são perversas hoje em dia, cada um tem um celular, aí cada um vai lá buscar o que é escoliose. Aí já começa a taxar. Começou o problema, né? Então não há contraindicação. Aí essa moça chegou para mim lá, 13, 14 anos, e disse, doutor, não é verdade que quem tem escoliose não pode fazer a coisa de casa? Eu falei, o que é coisa de casa? É lavar, passar pano, varrer. Aí eu olhei para a mãe dela, eu falei assim, tem nada a ver, pode dar uma vassoura para ela e mandar ela te ajudar. Tem contraindicação nenhuma, pode ajudar a tua mãe. A mãe gostou, mas eu acho que ela não gostou muito de mim, não. Ela queria um álibi, né? Cara, ela foi certinho, não é verdade que não pode fazer? Pode, sim, senhora. Pode fazer, pode ajudar a tua mãe. Pode, sim. Vai ser até bom pra tu escolher. Não pode ficar o dia todo no celular. Aí pronto. E hérnia de disco, cara? Hérnia de disco é uma patologia que muitos têm medo, né, cara? Quando tem aquele diagnóstico, às vezes eu vou falar uma experiência minha, cara. Às vezes eu até vejo o paciente ter uma hérnia, né, uma protrusão um pouquinho maior, eu até evito, às vezes, um pouco de usar esse termo, sabe? Porque senão ela mesmo se auto-intitula que, sei lá, incapaz, que vai precisar operar, que não vai ficar boa. Então eu tomo muito cuidado na hora de falar, você tem uma hérnia de disco. Tem alguns termos em medicina que eles são muito repetitivos, né, e a gente tem uma tendência de direcionar. Se você vê uma pessoa que tem dor de cabeça todo dia, como é o nome do negócio? Enxaqueca. Será que todo mundo tem migrânia, né? Que é a enxaqueca? Não é verdade. Tem outras causas, né? Fulano tá triste, tá com um probleminha, tá meio cabisbaixo, tá com depressão. E quem é psiquiatra sabe que para diagnosticar a depressão tem critérios. Sim. É a mesma coisa que eu passo todo dia. Todo mundo com dor nas costas acha que está com hérnia de disco. Só que não é a maior parte das causas que é hérnia de disco. E mesmo os que tem uma protrusão, né? Às vezes passou com um colega, com um médico, não sabe, o cara, uma protrusão pequenininha, você está com uma hérnia de disco. Aí, outra coisa, meu amigo velho, o laudo. O laudo. Cheio de diagnóstico, né? Certo. Então você que tem uma ressonância em casa, não leia o laudo, não. Você escolha um médico, eleja alguém que seja de confiança, que você acha que é de confiança. Leve o seu exame lá para ele olhar e pergunte para ele o que está acontecendo, porque o laudo ele causa doença em muita gente. Tu vê todo dia isso. Sim. Duvido se você não vê. Claro. Claro que principalmente laudo de coluna, cara. Vem todo riscado, cara, o laudo. Olha, eu tenho 3 hérnias. Aqui, ó, L3, L4, L4, L5. Não é verdade isso aí. Mas está no laudo, está escrito aqui. Aí está sugerindo o que está sendo visto. É um diagnóstico visual. Aí é uma descrição da imagem. Aí você vai examinar a pessoa, ela não tem sintoma nenhum. Adoeceu porque leu o laudo. Temos que ter cuidado com isso, viu? Sim. Hoje em dia a tecnologia está muito boa, está sendo muito favorável. O laudo, é que nem você falou, é um diagnóstico visual, né? Isso. Hemangioma, a pessoa já acha que está com câncer. Eita, hemangioma. Hemangioma, todo mundo acha que é câncer, porque o nome termina com oma, né? É uma palavra esquisita, né? Eu tô com câncer, né? Tô com dor, é câncer. Então evitem, viu? Recado de hoje aí, evitem estar lendo laudo, de qualquer exame que seja, se você não compreende. Eu tenho um amigo que ele é meio hipocondríaco, ele pega um exame dele de um hemograma, aí ele vê naquele... Cada um ele vai procurando. Ele vai procurando, né?
Aí eu não lembro qual foi o exame dele que deu alto. Foi alguma enzima hepática que deu. O normal era 37, a dele deu 38, ele me ligou na mesma hora, dizendo que ele estava doente do fígado. Tá com hepatite. Hepatite. Cuidado, leitura de laudo ela não é muito legal assim, para a relação médico-paciente e para a sua compreensão da doença. Ler laudo não é uma boa. Elege alguém, quem vai olhar esse exame para mim é doutor fulano, eu confio nele, ou então a minha mãe é paciente dele, eu vou levar lá para ele ver o que ele acha, ele vai me explicar. É a melhor solução, a melhor coisa. E o que você acha para quem tem hernia de disco, casos não cirúrgicos, né, de hernia de disco? O que você acha do Pilates, cara? Ótimo. Pergunto porque é o que eu mais prescrevo, né? Quem tem hernia de disco, na minha visão, o Pilates é o esporte mais completo, a modalidade mais completa. É assim, eu não me lembro de ter mandado alguém para o Pilates e voltar me dizendo que está pior. Isso é verdade, eu não lembro. Uhum. As outras atividades não, elas causam realmente uma sobrecarga, a pessoa vai para a academia, aí começa a ver a outra lá levantando peso, vai levantar também, o tal do agachamento que eu vivo condenando. O problema é que assim, eu vivo em ambiente de academia, tá? Eu não sou contra o esporte, mesmo quem tem problema, hernia de disco, protrusão discal, eu não sou contra agachar, tá? Eu não acho que o agachamento vai piorar. Desde que você faça correto. Mas aí que está o problema. Desde que você faça correto. O problema é isso. O problema é que eu estou na academia, eu vejo que a maior parte das pessoas não tem técnica, cara. Então fazem de qualquer jeito. Coloca muita carga, não estão acostumados com aquilo, tá tudo o corpo todo instável, sabe? Não tem estabilidade de nada, tem estabilidade de quadril, de joelho. Aí começa a fazer tilt pélvico, começa a fazer cifose lombar, aí machuca mesmo, cara. Entendeu? Então, assim, eu não condeno exercício. Eu também não. É igual, eu costumo até dizer que exercício é igual remédio. Remédio, meu amigo, se você tomar na dose correta, no horário correto, vai te ajudar. Agora, tomou de qualquer jeito, tomou superdose, ou tomou, sei lá, em horário errado, cara, vai te prejudicar. Vai sim. Entendeu? Então, o exercício eu vejo dessa forma, cara. A academia que você vai, Thiago, é uma academia boa. Mas mesmo assim... Uma academia boa. Se você tem um conhecimento dessa biomecânica, o personal que vai lá na academia que você tem acesso, que eu tenho acesso, agora tem muita academia para todo lugar que não tem um personal para orientar. A pessoa vai lá, paga a academia, vai lá, o aparelho está ali. A pessoa vai lá e faz do jeito que quer. Não tem alguém olhando, dizendo, olha, isso aqui não faz isso. Mas agachamento sim. Agachamento é a causa principal de lesão em coluna, geralmente da lombar, é o agachamento por causa da biomecânica. Quando você levanta as duas pernas e flete a coluna, você abre um espaço que tem ali atrás, tem um ligamento que está lá doido para sair do lugar e o disco doido para explodir. Eles estão só esperando um motivo. E aí o que acontece com a atividade de academia que é diferente do Pilates? Lá na academia tem um peso maior do que aquele que você pode carregar. Eu tenho um paciente de 60 quilos que levanta 80. Tá? Sim. Tem um paciente de 60 quilos que levanta 100 quilos. Eu peso quase 100 e agacho uns 120. Mas aí é 20% do teu peso a mais, cara. Só 20% e tu tem força. Não é todo mundo que tem. A pessoa vai na primeira semana de academia, já quer ver, tá vendo o outro colocando ali mais peso. As pessoas treinam ego, cara. Não treinam físico, entendeu? E o espelho? Academia sem espelho. Tu já imaginou uma academia sem espelho, cara? Como é que ia ser? Treino de ego. E aí acaba se prejudicando, né? Mas o que eu vejo na minha rotina também de consultório, cara, os principais exercícios que levam a pessoa a entrar em crise de coluna é o levantamento terra. Sim, tá? Sim. O mecanismo é o mesmo. E o stiff. O mecanismo é o mesmo. O stiff para mim é o campeão, cara. E é difícil mesmo. O stiff, cara, eu treino. Até hoje, quando eu quero botar um pouco mais de carga, cara, eu percebo que eu começo a perder a técnica. Então, o exercício tem que ter muito controle neuromotor ali para você fazer uma técnica refinada e não prejudicar. E se você botar um pouco a mais, você quer dar uma intensidade a mais no seu treino, pode ser o ponto de gatilho aí para você perder técnica e, consequentemente, estourar a tua hérnia. Não, o disco sai mesmo. Se eu tivesse trazido aqui um modelo que eu tenho lá no consultório, eu ia mostrar aqui. Quando a gente inverte a curvatura da lombar, que ela é para trás, e você coloca para frente, você está apertando o disco na frente e abrindo espaço atrás. É igualzinho você pegar um aumento de pressão, tubo de pasta e apertar ele com força. Vai sair por algum lugar. Né? Esse conteúdo vai sair por algum lugar. Tem que ter cuidado. Seria bom realmente se tivesse... em todo lugar tivesse alguém com essa visão
para poder orientar, né, entendesse um pouquinho desse eixo de carga, dessa biomecânica, seria. Mas isso não é a realidade. E a corrida, cara? O que você acha da corrida? Corrida faz bem. Para todo mundo. Deus que tem protrusão. Consegue. Vai, caminha um pouquinho, corre, porque você está na posição ideal. Você está em extensão lombar. Você não vai correr com a cabeça baixa. Às vezes, bike é pior. Porque a bicicleta você fica. Cifótico. Tem um problema não. Se a pessoa não tiver joelho e quadril bom. Caminhou, correu. Se deu bem, acabou. Mas eu oriento também, porque quando passam com nós, porque, de certa forma, está doendo. Eu oriento a mesma coisa. Faz uma fisioterapia, faz um pilates, fortalece seu centro ali, estabilizador da coluna. Tá sem dor, aí começa progressivamente. Vai caminhando, trotezinho, faz treino técnico de corrida, porque corrida também é igual exercício. Cara. Precisa sim, precisa. Quanto mais técnico você é, menos sobrecarga você gera nas articulações, inclusive no esqueleto axial, e mais conservação de energia. Você gera menos esforço para conseguir fazer o mesmo trajeto. Então, fazer muito treino técnico, porque as pessoas também não fazem isso. Simplesmente, vou correr. Põe um shortinho, tênis e sai correndo. Tem gente que bota uma sandália de couro e vai-se embora. Meu pai faz isso. Para correr. Imagino como é que deve ser. E as cirurgias, para você, cara? Como é que deve ser, né? As queixas lá. E as cirurgias, Paulão? Fala para mim um pouquinho. Eu sei que vocês operam muito, né? O grupo lá da Vertebrar é um dos grupos que mais realizam cirurgias aqui na coluna. Como é que vocês estão fazendo, cara? Hoje ainda é mais cirurgia aberta, artrodese? Explica um pouquinho que é isso. Não. Ou cirurgia mais endoscópica, minamente invasiva, essa é a tendência? Cara, olha, qual que... A tendência hoje mundial é fazer cirurgia minimamente invasiva. Tá? A exemplo mudou o das prognóstico, cirurgias, né, cara? A cirurgia endoscópica mudou o prognóstico. Mudou tudo. Você imagina, o ombro você tinha que abrir, agora você coloca uma câmera lá. O joelho, você imagina hoje em dia a ortopedia de joelho sem uma artroscopia. Se você não pudesse colocar uma câmera para olhar o menisco, olhar o ligamento, trocar esse ligamento, consertar esse menisco, só por um furinho, por uma câmera. Então, o primeiro curso de endoscopia de coluna que eu fiz foi em 2013. Tem 11 anos já. Tudo isso já? Foi em 2013. A primeira vez que eu saí daqui para ir fazer um curso fora do Brasil sobre endoscopia foi em 2013. Massa. Faz muito tempo. A verdade é que a endoscopia de coluna não tinha uma codificação no plano de saúde para que aquilo fosse aceito pelo plano de saúde como método viável. E há uns 2, 3 anos atrás, isso aí, quando a gente conseguiu provar que a cirurgia videoendoscópica era muito melhor do que uma cirurgia aberta. Tá? Se você me perguntar, serve para toda coisa a endoscopia? Não. Mas aí 70% dá para resolver. É muito. Quem já foi operado, quem já fez cirurgia minimamente invasiva, né? Tem a nossa equipe, tem outras equipes aqui na cidade que fazem também. Você vai ver o tamanho da incisão, cara. É 1 centímetro, cabe uma caneta Bic. Entendeu? O que a gente entra lá. E o paciente já sai da anestesia já com melhora do sintoma, né? Sai bonzinho, vai para casa no outro dia de manhã. Explica pro pessoal, porque às vezes as pessoas acham que cirurgia de coluna precisa ficar em UTI, sangra muito. Vai operar e vai ficar aleijado. Eu escuto muito cara, isso. Essa história é muito velha, né, cara? Sabe o que eu digo muito lá? Eu escuto, não vou operar não, vou operar e ficar aleijado. Todo mundo conhece um caso de alguém que operou de uma hernia de disco e está na cadeira de roda. E eu tô com 18 anos que eu vejo isso, eu nunca vi. Eu digo, rapaz, onde foi que tu viu isso? Que tá com 18 anos, eu me formei em 2006. Desse tempo para cá eu tenho visto muitos casos de cirurgia de coluna que eu nunca vi ninguém para uma cadeira de roda por causa de uma cirurgia de hernia de disco. E todo mundo conhece um caso. Todo mundo. Se você tem uma tia que conhece um caso desse, todo mundo tem uma tia que conhece um caso desse. É igual quando é pró de quadril, cara. Quando eu vou falar de pró de quadril, não, eu tenho uma avó, eu tenho uma tia que operou do quadril e nunca mais andou. Operou do quadril porque quebrou, né? Deve ter sido isso, né? Deve ter quebrado, aí sim, aí tem um motivo, realmente. Mas a videoendoscopia é muito boa, cara. Muito boa. É uma técnica elogiável. Como você presume o que você vai ver, o que você retira ali para ter acesso é muito pouco, perto de uma incisão, de um corte, de um afastador grande, né? Você imagina que o trauma cirúrgico que você provoca para chegar lá é tão grande ou às vezes maior do que a própria doença que você está querendo tirar. Então, se essa abordagem for menor possível, o teu trauma cirúrgico, né, o que você vai causar para poder chegar lá é menor, obviamente menor. Você imagina, antigamente tirava menisco abrindo o joelho. Você pensou que doidice? Você imagina hoje em dia você fazer um negócio desse? Não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum. Quem é cirurgião geral
mais antigos sabem que para fazer uma vesícula tinha que abrir aqui, cara. Você tinha que abrir aqui debaixo da costela, daqui até aqui, colocar um afastador, puxar o fígado, puxar para lá. Uma apendicite você tinha que abrir, tá? Então, hoje, virtualmente, tudo é feito com laparoscopia. Você faz um furinho aqui, outro aqui, você vê tudo lá dentro. Você vê numa televisão, quem está na sala está vendo também. Sangra praticamente nada, né? O aprendizado é melhor. Você falou que não via cirurgia de coluna porque não tinha como botar lá se tivesse a material endoscópio, a gente estava vendo tudo, né? Você faz uma cirurgia, quantas pessoas você quiser assiste. Quem que estiver dentro da sala vê, porque é na TV. Você está vendo lá o que está acontecendo. Ô Paulo, e dá para fazer cirurgia endoscópio em 2 níveis, cara? De hérnia, não? Dá. No mesmo tempo cirúrgico. No mesmo você tempo. faz um, sai, entra no outro. Não tem Entendi. mistério nenhum. Entendi. Mesmo se tiver estenose junto? Pode fazer 2 estenoses num tempo cirúrgico só, a gente faz. Não fica muito longa a cirurgia, não? Não, fica nada. Fica nada. É resolutiva. Entendi. Uma cirurgia para estenose... 3 níveis não dá, não. 3 fica cansativo para quem está fazendo. Então, como a gente tem uma equipe lá, nós somos 4 médicos, às vezes eu entro com o George, com outro colega lá da turma lá, o Bartolomeu, o Adriano. O que a gente faz? Eu faço primeiro, tu faz o outro. Entendi. Então, vamos supor, dá para fazer 3 níveis, sei lá, você faz revezando? 2... Dá sim. A gente faria o quê nesse caso? Era uma artrodese? Era abrir e parafusar? Demora mais. Sangra mais. Entendi. Dá Não, mais eu pensei em fazer, sei lá, em 2 tempos. Não vale a pena não. Você aproveita o tempo anestésico, faz. Você entra com outro colega, ele vai lá, faz uma parte, você faz outra. É 1h30 cada nível. Uma cirurgia vai durar 3 horas, uma artrodese duraria 5, 6. Entendi. Cara. Vamos lá. O trauma maior, o sangramento maior. O anestesista, se você perguntar para ele, quanto tempo que... Não tem problema nenhum. Ele está vendo, não está sangrando, não tem um traumatismo tão grande assim. E não infiltra, não? Infiltra sim, muitas vezes infiltra, mas depende da pressão, depende do aparelho que você está usando. Infiltrar, que ele está perguntando, é infiltrar líquido né, no canal medular. Sim, acontece sim. Mas aí tem aparelhos hoje que eles conseguem te dar uma pressão que é segura, tá? Uma bomba de infusão que está injetando soro, tirando o soro lá de dentro, aspirando, que ela te dá uma pressão segura, você consegue trabalhar isso numa boa. E a gente tem uma dinâmica, já aprende, né, com o tempo, cada curso que a gente faz, vendo a experiência dos colegas, a gente vê que tem uma maneira de a gente fazer aquilo ali sem esse risco, né, diminuindo bastante esse risco. O próprio anestesista sabe o que, mas é muito menor, meu velho, muito menor. Você fazer uma estenose, entrar com um furinho, você abrir ali, abrir o que está... Estenose, para quem não sabe, é quando o canal medular fecha. Tá? Você tem um canal medular, osso que tem que passar a medula dentro. Então, a estenose é quando aquilo fecha por artrose. Geralmente por artrose. É uma doença de pessoas mais idosas, degenerativa. Tá? Diferente da hernia de disco, que é uma coisa de gente jovem, é mais aguda. Por mais que você passe muito tempo ali, o trauma é muito menor. Entendi. Então, eu te digo, se o tempo cirúrgico for bom, você tiver uma equipe, 2, 3, para fazer isso aí, entrar um, entrar o outro, 2 é suficiente, não precisa mais do que isso. Você faz uma estenose de 2 níveis. Passa para o 3º nível, você ajuda um paciente idoso com uma escoliose degenerativa, porque a escoliose tem esse problema, que ela vai fechar um lado e deixar o outro aberto, né? Sim. Você coloca um idoso em pé no outro dia e manda para casa. Legal. Muda o prognóstico, Muda. né, Os pacientes nossos idosos que já fizeram isso aí, tem anos aí que fizeram, pergunta para eles estão lá vivendo a vida deles numa boa, não estão mais com aquela dor, aquela irradiação para a perna, aquela limitação. Você caminha daqui até ali, antigamente eu ia lá no comércio, na esquina, agora não vou mais, no meio tem que parar. Isso não existe mais, não tem motivo para ninguém passar por isso, sofrer isso aí. Tem não. E é uma cirurgia que é tão pequena que ela consegue ser preventiva. Você tem uma pessoa com 50 anos, com uma estenose, com histórico familiar de estenose, já está começando a ter sintoma, por que esperar ficar de 50 até 70 doente, podendo resolver com 50 e ficar até 70 bem, né? A população hoje idosa tem feito muita coisa. Você mexe com esporte, você sabe disso. A população está vivendo cada vez mais, vivendo mais. E vive cada vez, querendo viver cada vez melhor. Quem era o tiozinho com 60 anos antigamente? Era aquele tiozinho que ficava sentado numa cadeira de macarrão na porta de casa, no interior. E já com aspecto de acabado. E já com aspecto de acabado. Hoje não. Hoje o senhor de 60 anos é um senhor que faz tudo. Viaja o mundo, trabalha, super ativo, produz, trabalha. Ele vai para a academia dele, ele é ativo. Né? Eu estou com uma paciente para operar de quase 75, 76 anos, que só está pedindo para eu segurar a cirurgia dela agora, porque ela vai viajar, vai para Portugal e depois da viagem ela vai operar comigo.
porque ela não quer, tipo, perder a viagem, só que ela está com muita dor, precisa operar, precisa reabilitar o quanto antes. Né? A gente percebe realmente que os idosos estão com uma amplitude de comportamentos hoje, que isso é ótimo. Eu acho longevidade, ótimo. Né, cara? Longevidade, as pessoas se cuidam, né? Hoje, ao acesso à informação, a pessoa sabe que precisa fazer exercício, precisa comer melhor, precisa descansar. E fazendo isso, o corpo tem uma tendência a ir deteriorando, né? Conforme ela vai fazendo, tendo esse estilo de vida saudável, estilo de vida bom, essa velocidade de deteriorização diminui. Diminui Então, sim. A sobrevida vai aumentando. É por isso que quem aposenta cedo e não faz mais nada, né, tende a definhar, né, a piorar, cria hábitos que são ruins, né, começa a ter sedentarismo. Até a questão cognitiva. Aposentou, cara. O cognitivo afunda, impressionante. Quantas pessoas aposentam e entram em quadro de depressão. Ou coisas parecidas, né? Por quê? Porque não tem mais aquela rotina diária, não tem mais o que fazer. Acorda todo dia de manhã, o que eu ia fazer agora? Eu ia pegar o carro, eu ia para resolver isso, para aquilo, e agora? Eu fico olhando para cima. WhatsApp, né? Péssimo. E aí, uma coisa que é muito interessante também, que a gente ainda não falou, hoje a gente vê muito caso, né, de abaulamentos, de protrusões, que a gente pode intervir de forma não cirúrgica. Né? O paciente já fez a fisioterapia, já fez o pilates e não melhorou. Que são as infiltrações, as risotomias. A gente faz bastante. A gente faz também, apesar de não ser especialista de coluna, você sabe que a maior parte das consultas ortopédicas, no modo geral, são relacionadas direto ou indiretamente à coluna. E a gente pega muito esses casos, né, de discopatias que não melhoraram com tratamento conservador, fisioterapia e pilates, e o paciente quer melhorar. O paciente procura um outro meio. E aí a gente indica as infiltrações, as risotomias. A gente tem bastante prática nisso, a gente faz muito isso, tanto em coluna quanto em quadril. Eu quero saber um pouquinho. E a gente vê que melhora bem, né? Aquela forma aguda. O paciente está ruim, faz o procedimento, já sai melhor, né? E aí a gente bloqueando essa dor, bloqueando essa limitação dele, aí sim, se encaminha para uma fisioterapia, para um trabalho de reeducação muscular e motora, para que ele, quando a medicação parar de fazer efeito, ele continue sem dor. Né? Sim, eu sou muito a favor de tirar a dor antes de mandar para fisioterapia. É? Você imagina que maçante que é uma pessoa com uma dor na articulação e vai para fisioterapia tentando reabilitar, tentando melhorar e não consegue, a chance de desistência é muito alta. Grande. Você manda fazer 10 sessões, a pessoa vai 2. Não vou mais lá não. Tá doendo mais. Né? O que eu falo, quando está com muita dor, Paulo, eu escrevo cartinha, falo assim, fisioterapia analgésica. Analgésica, sim. Analgésica. Sim. Conforme vai melhorando a dor, é sim, vamos fazer agora um trabalho ali de cinesioterapia. Isso. Né? Existe uma janela muito prática onde entram os procedimentos minimamente invasivos para dor. Né? Existe o tratamento inicial, que é conservador, a gente sabe fazer isso, a gente aprende isso na prática. Um tempo aí de 6 semanas, 8 semanas, né? 1 mês e meio a 2 para você tentar fazer isso. Passou disso, entram os procedimentos minimamente invasivos para tratamento de dor, isoladamente. Isso aí pode se repetir, a gente consegue repetir esse procedimento 1 vez, 2, dependendo da resposta que se teve. Então, para mim, que só trabalho com cirurgia de coluna, o procedimento minimamente invasivo ele tem uma importância muito grande. Ele serve para a gente adiar um pouco, segurar um pouco o sintoma, testar se você consegue resolver isso sem a abordagem cirúrgica e, na pior das hipóteses, fazer o paciente se convencer de que aquilo ali realmente está sério, Mas a gente às vezes pula. Às vezes você não pode perder tempo. As coisas que chegam para mim lá, às vezes eu não posso perder tempo e fazer uma abordagem de dor, porque eu tenho um déficit neurológico, né? Eu tenho uma coisa mais grave. Eu tenho lá uma hérnia de disco que está falhando uma perna, está faltando força na perna. Não vai melhorar com infiltração. Eu tenho um idoso que tem estenose, ele não tem espaço para você colocar mais, infiltrar alguma coisa ali. Não vai resolver efetivamente o problema do paciente. Então, às vezes, a gente pula. A gente sai do conservador e passa para a descompressão endoscópica sem passar pelo procedimento minimamente invasivo. Hoje à tarde eu estava fazendo um procedimento desse, minimamente invasivo. Fui fazer uma infiltração, uma risotomia, um bloqueio sacral peridural. A gente entende que essas coisas têm, sim, eles têm espaço, mas a gente não pode passar a acreditar que isso vai resolver tudo, porque tem doenças que não vai resolver, não vai. Perde-se um tempo precioso, uma oportunidade até
para tratar logo uma coisa que vai causar um problema lá no futuro. Mas porque quanto mais tempo ali que aquela raiz está sofrendo, né, cara? Sim, cara. Vai piorando o prognóstico, né? Quanto mais rápido, eu costumo dizer que é igual uma pedra no sapato. Sim, sim. Quanto mais tempo aquela pedra fica ali no sapato e você andando e tal, mais vai machucando seus dedos. Então, quanto mais, de forma mais precoce, você tirar aquela pedra ali, o alívio vai ser melhor e mais rápido, né? Cara, eu vou usar isso no consultório, pedra no sapato. Uma pedra no sapato. Tá boa essa. Você pode até botar o anestésico ali, a medicação ali, mas a pedra vai continuar ali. Vai continuar te machucando. Não e pode. quanto mais tempo continuar te machucando, mais o seu pé vai ficar ferido. Né? Então, é que nem você falou, você às vezes não pode perder tempo de descomprimir essa raiz aí. Sim, sim. Tem pacientes com hernia de disco que a gente entra para fazer um bloqueio desse aí, entra, no outro dia levanta a perna, tá boa, ó, se aquieta aí uns dias, fica de boa aí. Mês que vem volta. O sujeito volta 5 anos depois. Aí ele volta 5 anos depois, você olha lá no prontuário, diz, não, doutor, não vim constar, não, vim trazer esse meu primo aqui, que esse aqui tá com hernia de verdade, né? Então, assim, tem paciente que sai da crise, não piora o déficit que indicaria uma cirurgia, e a gente diz assim, ótimo, fizemos uma coisa menor, resolvemos a bronca, ótimo, não precisou mexer. É sempre, pra gente é melhor também, né? A gente se convencer de que nem todo caso aparentemente cirúrgico ele efetivamente é. Né? Eu acho bom isso. Que eu tinha um professor lá na residência que ele dizia que o melhor cirurgião é aquele que evita o máximo de cirurgia. Ele vivia dizendo isso, eu não entendia por quê. É porque você tem que ter critério para operar. Critério, pois bem, é isso mesmo. Se você quer operar tudo, cara, você vai operar coisa que não precisa e provavelmente o resultado não vai ser o que você está esperando, o que o paciente está esperando. Né? Ele dizia assim, não, mas deixa esse cara quieto uns dias aí, espera, não te afoba não, segura aí, eu tinha um professor semana meu que que vem aprendi tu muito olha. com ele também, ele falou assim, ó, a gente não opera exame, a gente opera o paciente. Faça primeiro a leitura do teu paciente, depois você faz o exame complementar com... Por isso a gente falou ainda agora da história do laudo, né? Não ficar lendo o laudo adoecendo por conta do laudo, né? Senão você sai operando todo mundo. Mas você sabe que todo mundo recebe laudo de exame no celular. Você faz o exame, eles te dão lá um protocolo, uma senha, você olha, aí você está fazendo nada que está lá, olhando o laudo, aí você olha uma palavra que você não entende, você sai dali e bota no Google, vai adoecendo por procuração, né? Eu vivo dizendo isso, adoecendo por procuração, sem necessidade nenhuma. É isso aí. Sem necessidade. É assim, e agora eu vou te perguntar uma coisa, o que tu vê mais lá? Qual é a coisa que aparece mais para ti lá de lesão de esporte? Lesão de esporte, cara. Qual é o esporte que está lesando mais aqui? Porque teve uma época... Antes era o CrossFit, né? Sim. Até queria saber a sua opinião do CrossFit. Mas agora o que eu mais vejo é beach tênis, cara. Agora o que eu pensava que era só comigo essa história. Não, beach tênis, eu pego muito. Paciente com dor na coluna, joelho, epicondilite lateral, ombro, beach tênis, cara. A cada, sei lá, 3, 4 lesões esportivas que eu pego, 1 ou 2 é beach tênis. Por que beach tênis lesa tanto assim? Não parece ser uma coisa assim tão extenuante assim. Porque a história do CrossFit, quando começaram a fazer CrossFit aqui em São Luís, em todo lugar tinha um CrossFit, que a gente começou a ver muita lesão de esporte. Eu até compreendo, que eu via como é que era o negócio, né? Tinha a mecânica é tudo para dar errado. Uma mecânica com tudo para dar errado. Agora, por que beach tênis lesa tanto, cara? Até porque o CrossFit, se você for ver, muitos que aderiram ao CrossFit não gostavam de academia. Então, tinha muito aquele perfil do paciente que não gostava de academia porque achava o ambiente isolado, um ambiente monótono, chato. E aí o CrossFit tem aquele ambiente de socialização, de competitividade, só que aquele corpo ali não tem estrutura neuromotora preparada para realizar aqueles movimentos de complexidade, por isso que machucava. O beach tennis é diferente, cara. O beach tennis é um esporte fácil, não requer tanta técnica. Por que machuca tanto? Por 2 fatores. Primeiro, porque como é um esporte legal, as pessoas não jogam 1 hora, 2, joga 3, 4, 5, 6 horas. Cara. Tem gente que joga 2 vezes por dia, 3 horas de manhã, 3 horas à tarde. E aí começa a machucar por fadiga, por volume, repetição, movimento repetitivo o tempo todo. Sem alongamento prévio? Sem nada, sem condicionamento. Sem estrutura para aquilo. Sem estrutura muscular, né? Então, o que machuca muito o beach tennis é o volume da quantidade daquele esporte. E o segundo fator é o piso irregular, né? Aí é joelho, machuca joelho, machuca tornozelo, porque é areia, né? É um ambiente ali que pode causar uma instabilidade ligamentar e levar a lesão, né? Mas o principal é pela quantidade de horas jogadas, cara. Você pode ver, quando você vê um paciente que machucou no beach tennis,
Você jogou quanto tempo? Primeira pergunta, quanto tempo você estava jogando? Já estava umas 4 horas jogando. Não é no começo do jogo. Não é. Não é no começo. Então o caráter recreativo É. do Faz- beach tênis é o que... Faz com que a pessoa machuque, porque é gostoso, tá aquela resenha, e joga, e aí começa a cansar, descansa um pouquinho, volta de novo, e aí às vezes começa a beber um pouco também, porque tipo, não é um esporte difícil, então toma uma cerveja, aquele oba-oba, e aí acaba machucando. Cara, entendeu? é por isso que eu jogo sinuca lá em casa. Ó, tá todo mundo convidado a jogar uma sinuca lá em casa, tá? Eu tenho uma mesa aqui, ó, lá em casa, bem no meio da sala. Mesa preta? É preta a essas mesa. daí- eu quero jogar também. Vocês vão lá, todos vocês. Tem uma mesona de sinuca lá, é bem mais seguro, viu? Bem mais seguro. Pô, legal, meu amigo. Eu acho que foi muito legal sua presença aqui. Gostei demais. Aprendo muito contigo. Você Obrigado, é um cara Eu que... aprendo contigo demais também. Você é um cara que eu gosto bastante de trocar ideia. Um cara, além de inteligente, é um cara que estuda muito. E é um cara que agrega, né? Conhecimento. É uma pessoa que sabe profundamente coluna. E é o que a gente mais vê no nosso consultório, né? Isso. Então, eu quero te agradecer. Não, me Deixar o agradece não, convite aqui cara. para os próximos episódios. Venho toda vez que você chamar, eu gosto demais de conversar. Estou esperando ele na Perform também. Para quem gostou de você, que fala também onde você atende, os locais de atendimento. Cara, a gente atende lá na Vertebrare, né? Nós somos sócios fundadores da Vertebrare. Eu sou um sócio fundador. Quanto tempo da vocês já clínica. estão, cara? Vai fazer 10 anos agora em agosto. Nossa, eu achei até que fosse mais, cara. Eu também achei que fosse mais. Eu achei que fosse mais. Porque nós na Performance, nós estamos já há 8 anos. Eu achei que vocês tinham já um caminho maior. Não, aqui a gente que tem um caminho cara. maior, mas não com esse nome. Ah, né? entendi. Não com esse nome. A gente atendia como uma clínica que chamava Ortotrauma. Porque Ela quando é eu mais cheguei antiga. aqui, há 8 anos, pô, você já tinha um nome bem consolidado já. Isso. Não Mas é um nome concedido para só 2 anos de estrada. Não, a gente já tem mais estrada já, porque tinha outro nome. De como Vertebrare, onde a gente está atendendo hoje, vai fazer 10. Vai fazer 10 anos agora. Mas o grupo mesmo já está O grupo já está há mais tempo. Já. Quando eu cheguei da residência, eu cheguei aqui em 2009. Eu cheguei aqui em 2009 da residência. Quando eu voltei lá de Belo Horizonte, o grupo já existia, né? Então já é um nome bem consolidado. O nome já está pra- mais consolidado porque eles já estão lá, eles já estavam E lá já há mais até tempo. aproveitando o gancho aí desse empreendedorismo, quero convidar todos os profissionais da saúde que estão assistindo. Ali a gente focou muito o nosso marketing para médico, mas não é um evento só para médico, é um evento para profissionais de saúde que querem empreender, querem viver de consultório particular, querem saber como ter clientes, como fazer com que esses clientes se fidelizem a você, que é o nosso curso que a gente vai fazer dia 20 de abril, cara. Estou te convidando. Cara, eu A fui gente- o primeiro a te mandar uma mensagem, mandei para foi. você e pro Edson, acho que eu fui o primeiro. Falei, Foi. ó, eu Legal. vou, achei interessante demais a proposta. a proposta, a vontade de vocês de fazer o empreendedorismo médico, né, de trazer a medicina para essa parte empreendedora, porque a gente não aprende isso na faculdade. Não. A gente não aprende. E a gente erra muito, né, cara? A gente, Erra. por não ter esse conhecimento, a gente passa por alguns percursos no caminho que talvez não precisaria ter passado se alguém te ensinasse, que alguém te mostrasse. Então, a gente quer passar um pouquinho da nossa experiência. A gente ainda continua errando muito, né? Continua. Acho que a vida é um eterno aprendizado, só que a gente vai passar um pouquinho do que nós vivenciamos nesses 8 anos, o que nós aprendemos, o que nós vimos que deu certo, o que nós vimos que deu errado, e ajudar vocês que querem também embarcar nesse projeto, nesse sonho, né, que é viver de consultório particular, tá? Então, dia 20 de abril, lá no ITC, conto com a tua presença, Sim. todos aqui convidados também, e vai ser uma grande oportunidade, até de network, que é uma das coisas que nós vamos falar, né, que é fundamental. Eu acho que acontece muito também no meio médico que a gente convive, muitos veem como um rival. O Paulo é da Vertebrare. Não, conversa é essa? só vou Parece trazer... Conversa Eu de acho- vascaíno com flamenguista? Não pode ser assim. Eu não. acho que quanto mais a gente se une, mais a classe sai fortalecida, mais as nossas empresas saem engrandecidas e mais o principal, né? O público ganha, né? O Os paciente pacientes vai ganhar ganham. com isso, né? Quanto mais a gente agregar conhecimento, mais a gente tiver um network, como você fala, eu acho que quem tem a ganhar com isso, o paciente também, né? Com O certeza. paciente também. O que seria de nós se não fosse a educação continuada, se não fosse a troca de experiência. Você hoje em dia tem um WhatsApp que você diz assim, olha pessoal, aconteceu comigo aqui um caso, eu tive uma complicação assim, evitem fazer isso aqui, evitem usar isso aqui. Você manda uma mensagem dessa, centenas de médicos, centenas de colegas recebem aquilo ali e dizem, vou ficar de olho. Aconteceu com fulano lá em Natal. Já liga o sinal Isso de aqui, alerta. liga o sinal de alerta, isso beneficia o teu paciente. Por que você vai
criar um revanchismo com o outro, né? Não, Tem sentido contrário. isso? Eu não vejo sentido. Eu nunca vi sentido em revanchismo de natureza nenhuma. Eu também não. Pelo contrário, eu acho que quanto mais conhecimento a gente fornece, mais a gente recebe em troca. Eu acho que isso é a lei da vida. Cara. É sim, é a lei. É uma lei verdadeira. Né? Não é só de araque, não, porque tem umas leis que são muito de araque, né? Tem gente que fala as coisas, mas não faz, né? Tem muita gente que repete coisas que não usa no dia a dia. Aí soa como demagogia, né? Demagogia. Tipo, faz isso, mas eu não aplico. Né? Até uma das coisas que me marcou, né? Como eu sempre gostei de esporte, foi uma das coisas que eu pensei em fazer medicina do esporte, né? Porque eu sempre gostei do meio. Eu lembro direitinho da minha avó. Minha avó passava com o melhor cardiologista de Uberlândia, ela fumava e ele também fumava. E ele falava para ela que ela tinha que parar de fumar. Ela ficava doida da vida com ele. Por quê? Porque não é que ele estava dando a informação errada. A informação dele soava como demagogia, porque ele não aplicava o conhecimento dele. Né? Entendeu? Então, por isso, aqui já vai até um desafio. No próximo podcast, compromisso aqui do Dr. Paulo, jamais sarado aqui. Ah, sim, nós vamos. Sabe aquelas promessas de 1º de janeiro? Sabe? Pode ser 1º de abril. Aquelas promessas de... Foi anteontem, né? 1º de abril, tem poucos dias. Aquela promessa de 1º de janeiro, olha, agora vai. Esse Réveillon agora, vou entrar pra academia agora, mas eu vou agora. Na minha, no consultório de medicina esportiva, segunda-feira eu começo, doutor. O cara passou hoje comigo, o cara tá empolgado, hoje é quinta-feira, e fala pra mim, segunda-feira. Pô, segunda não, começa hoje, cara. Segunda-feira é um dia mais legal. Né? Segunda-feira é um dia mais legal. Dá aí um final de semana pro cara pra ele se despedir aí. É bem isso, né? Deixa eu despedir esse final de semana. Mas bem, meu amigo, satisfação. Muito Satisfação obrigado, grande estar aqui com demais. você. A todos vocês que assistiram esse Performcast, muito obrigado. Se gostaram, dá like. Compartilha com os amigos, que isso faz o nosso canal ganhar relevância, e a gente conta com vocês no próximo episódio. Um grande abraço a todos e boa semana. Falou, um abraço a todos.